paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Na paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero saudar a todos, que acompanharão, ou verão depois, ou estarão conosco ao vivo. Eu quero dar graças a Deus pelo dia de hoje. Eu quero glorificar a Deus por este dia. Irmãos, eu tenho dito que diante de todas essas situações, todas as vezes que nós acordamos, é motivo de nós agradecermos a Deus. Se você tem um fôlego de vida, se você tem uma família, se você tem uma casa, se você está com saúde, está vivo, já é motivo suficiente de você agradecer a Deus. Tem sido motivo de gratidão você está com o seu fôlego de vida, e isso é motivo de gratidão. Eu quero desde já desejar a todos uma semana excelente, que Deus abençoe a sua semana. Eu espero que tenha sido uma semana de vitória. Deus abençoe, Lilian, Deus abençoe a tua vida. Eu espero que tenha sido uma semana de vitória e continue sendo, E se não tem sido bom até hoje, eu creio e profetizo que haverá uma melhora em nome de Jesus. Deus tem seus objetivos e seus propósitos. Eu queria, irmãos, antes de deixar uma palavra para a nossa meditação, eu queria testificar algo que Deus fez na minha vida. Eu fiquei desempregado no final de 2018. No final de 2018 eu fiquei desempregado, agosto, setembro mais ou menos, e tive direito ao seguro-desemprego. E depois da terceira parcela do seguro-desemprego ser depositada, eu aceitei uma entrevista que o aplicativo Cine, que está ligado ao Trabalho Brasil do governo, me mandou. Então eu aceitei as duas entrevistas, Uma era para uma escola, se não me engano, e outra era para, não sei se era telemarketing, eu não lembro bem, mas eu sei que eu aceitei as duas. Mas quando chegou o e-mail de confirmação, é que veio especificando de fato as vagas. E uma das vagas era só para mulher, e a outra vaga exigia o curso de Libras, a linguagem de Libras. Óbvio, eu desisti das duas vagas, não estava dentro do meu perfil. Então, quando chegou o dia de receber a quarta parcela, eu fui receber e o dinheiro não estava lá. Eu fui no dia seguinte, o dinheiro não estava lá. Então, eu me dirigia ao Ministério do Trabalho. Chegando lá, eu soube que meu seguro-desemprego havia sido cancelado, porque, de acordo com o governo, eu não queria trabalhar, pois eu rejeitei duas vagas que o governo me enviou. Pois bem, eu tentei explicar para o atendente lá do Ministério do Trabalho que eu não fui às entrevistas e desisti das vagas porque não encaixavam no meu perfil. Uma era para o sexo feminino e a outra era para quem tinha linguagem de Libras. Então, eu não estava dentro das características. E ele disse que eu tinha que provar isso para o Ministério do Trabalho. Então, eu simplesmente provei, imprimi, tirei várias cópias, irmãos, imprimi print do celular e entrei com recurso no Ministério do Trabalho. E quando eu dei entrada, eu falei para a moça assim, e agora? Para a atendente. Ela falou, agora o senhor espera 90 dias. Eu falei, e durante esses 90 dias, como é que fica? Ela, nada, você tem que aguardar. E enquanto não sair, você não recebe. E eu vim, irmãos, em choro e lamento no ônibus, até chegar em casa, expliquei a Elaine o que tinha acontecido, minha esposa. Eu falei, olha, tem que esperar 90 dias. A mulher disse, a atendente disse que em alguns casos o pessoal dá sorte e o recurso é julgado em 60 dias. Falei, pois bem, vamos orar para que saia em 60 dias. Em 60 dias o resultado saiu e eles negaram o meu benefício, não reconheceram o meu recurso. Pois bem, irmãos, a vida segue, Deus continuou sustentando a nossa vida, Deus continuou sustentando a nossa casa,
né? E, irmãos, um ano e meio depois, quando foi quarta-feira passada, eu baixei o aplicativo da carteira de trabalho digital e lá tem uma aba, né, que é para benefícios, para quem está recebendo esse auxílio do governo, onde a empresa paga uma parte e o governo paga outra, para quem está recebendo seguro-desemprego. Irmãos, e por curiosidade, apenas por curiosidade, eu entrei no aplicativo e vi lá que constava que eu tinha recorrido e tinha perdido. Só que, para minha surpresa, irmãos, havia também uma possibilidade de eu recorrer novamente. E eu entrei então com um novo recurso, irmãos. Eu escrevi exatamente o que eu escrevi no primeiro recurso. Eu coloquei lá exatamente os mesmos caracteres. Eu escrevi o mesmo texto de um ano e meio atrás. E para minha surpresa, irmãos, eu entrei em uma campanha de oração com 2 amigos por 7 dias, orando todos os dias à meia-noite. E no primeiro dia eu estava orando sobre a liberação de algumas coisas que estão travadas no reino espiritual. Irmãos, e para minha surpresa, na quinta-feira, isso foi na quarta, de quinta para sexta, de madrugada, quando eu entrei no aplicativo, estava lá a decisão do Ministério do Trabalho me devolvendo o meu direito ao seguro-desemprego, um ano e meio depois. Para a glória de Deus, a quarta e a quinta parcela serão liberadas para mim nesse mês de junho e mês de julho. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer é que Deus sabe a hora certa de liberar os recursos para a tua vida. Eu, há um ano e meio atrás, precisava, mas os céus entenderam que hoje eu preciso mais, de fato é verdade, né? E algo que era meu direito foi travado e hoje liberado para a glória de Deus. Então, fique tranquilo. É difícil nós vivermos sobre a administração dos recursos fora das nossas mãos, né? Mas Deus nunca deixou os seus desamparados, Deus nunca deixou um justo seu mendigar o pão e muito menos passar necessidade. Todas as nossas necessidades serão cumpridas em Cristo Jesus, serão supridas em Cristo Jesus. Então fique tranquilo. Tudo o que você precisa, tudo o que eu precisamos, Deus é poderoso e justo e fiel para liberar para nossas vidas no momento exato em que nós estivermos precisando de verdade. Deus não vai te desamparar como não me desamparou. Para a glória de Deus, o recurso foi aprovado e eu recebi de volta um direito que era meu. Amém? Fique com este testemunho de que Deus sabe o momento exato de liberar as coisas boas para a nossa vida, porque Ele arca com essas necessidades por sua fidelidade. Amém? Vamos lá. O texto está em Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, se você puder. Lucas, capítulo 1. Deus abençoe a Dilson, Deus abençoe o senhor Roberto. Tá? Um grande abraço. Lucas, capítulo 1, versículo 5. O texto é um pouquinho longo, nós vamos ler, mas é para entender todo o contexto da situação em que nós vamos discorrer aqui. Amém? Zacarias e Isabel. Lucas, capítulo 1, verso 5. Está escrito assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu
nascimento. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Versículo 23. Sucedeu que, terminados os dias do seu nascimento, voltou para casa. Queridos, Deus abençoe a pastora Renata. Deus abençoe. Irmãos, preste bem atenção nesse texto. Nós estamos falando de um casal chamado Zacarias e Isabel. E Isabel vai vir a dar à luz a João Batista, aquele que precedeu o ministério terreno de Jesus. Este casal era da linhagem sacerdotal. Zacarias era do grupo ou do turno, por assim dizer, de Abias. Esse turno em que ele trabalha, irmãos, é o 8º turno de 24 turnos. Ou seja, os sacerdotes, você pode confirmar isso lá em 1 Crônicas, no capítulo 24. No capítulo 24, dos filhos de Arão são feitos ou são organizados 24 turnos de sacerdotes. Para que esses turnos? 2 vezes por ano, cada turno ficava uma semana responsável pelos serviços do templo. Então, não era com muita frequência que o sacerdote ele exercia o seu ministério no santuário. Ele só fazia isso 2 vezes por ano e cada vez dessa era durante 7 dias, porque eram muitos sacerdotes. Então, eram 24 turnos. Abias, que é o 8º dos 24, era da onde Zacarias fazia parte. Ele, inclusive, foi aqui, escolhido através da sorte. Quando falamos sorte, você vai lembrar que era um sorteio, era muito utilizado o Urim e Tumim como uma forma de ter certeza que não havia nem preconceito e nem havia também preferência. Era crer absolutamente que aquele sorteio era da parte de Deus o seu resultado. Amém? Então caiu a sorte sobre Zacarias. Estamos falando também de uma época em que estava reinando Herodes. Este Herodes é o Herodes o Grande, não é o Herodes que mandou matar na época mais tarde, o outro Herodes em que Jesus está vivendo seu ministério, não é o mesmo Herodes. Esse Herodes ele vai morrer e seu filho Herodes Antipas é quem vai cometer esses atos. Herodes o Grande aqui é quem está reinando. No versículo 5, quando você vai dizer que ele é o rei da Judéia. Então, Zacarias, ele tem esta função, está nessa função de sacerdote, e o seu grupo, o seu turno, é que está responsável esta semana pelo serviço do templo. Outra coisa que a Bíblia faz questão de dizer é que eles viviam irrepreensivelmente. E aqui o interessante, irmãos, é que Isabel tinha o mesmo testemunho de piedosa e irrepreensível. Você lê o versículo comigo? Quando o versículo 6 diz o seguinte: ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente. Então, não era só Zacarias, Deus abençoe, irmã Marina, não era só Zacarias que vivia irrepreensivelmente. Ele tinha uma esposa, uma mulher que era tão piedosa quanto ele, que carregava juntos a fama de piedade e de serem irrepreensíveis. Aqui já nos traz uma realidade interessante. Esse homem e essa mulher viviam em acordo e em comunhão ministerial. Eles viviam em acordo diante a prática da sua vida. Zacarias não era o homem de Deus e Isabel, sua mulher, uma mulher que abria brechas ou não estava ao seu lado. Não, era um casal que caminhavam juntos no que diz respeito ao seu testemunho. Irmãos, que a gente vê muito hoje,
a gente até costuma avaliar isso no caso de um pastor, mas imagina a dificuldade que não é, muitas das vezes, um pastor de colocar pessoas para trabalhar. Haja visto, irmãos, que existem cargos na igreja em que exige que um casal esteja à frente, não é verdade? E às vezes é complicado, porque nem sempre você tem um casal em que os dois caminham juntos. Às vezes o homem caminha muito bem, né? Mas a esposa não é tanto de fazer a obra, e às vezes o inverso, a mulher caminha tanto, a mulher é ativa, a mulher dá para frente, não falta os trabalhos, o marido já é mais devagar, né? Então a verdade é que nem sempre isso acontece hoje em dia, mas o que eu acho interessante é que esse texto faz questão de dizer que ambos caminhavam irrepreensivelmente. O que isso quer me dizer? Deus abençoe, Juninho. O que isso quer me dizer, irmãos? Isso quer me dizer que a Bíblia, ela quis deixar claro que não havia neles pecado, né, para acusarem ele de serem castigados por Deus, porque uma mulher que não tinha filhos naquela época era uma mulher amaldiçoada. Um homem que não tinha filhos é como se fosse um homem sem herança. Não é à toa que a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor, são a sua herdade, são a sua continuação. Então, quando Zacarias aqui, ele está sem filhos com a sua esposa Isabel, havia alguma coisa faltando. Tanto que o título, o texto vai dizer o seguinte: não tinham filhos porque Isabel era estéril e eles eram avançados em idade. Então, aqui já traz essa realidade para a gente. Por mais que eles fossem irrepreensíveis, por mais que tivessem uma vida piedosa e de testemunho, isso não foi determinante para que eles tivessem filho. E também uma coisa interessante, o fato de não terem filhos não implicou em eles serem fiéis a Deus. Isso é interessante para a nossa vida. Então, o fato de não terem filho, o fato talvez de não se sentirem abençoados, não deu a eles a justificativa de não cumprir o seu ministério, não cumprir o seu chamado. E aqui é que eu entro no tema de hoje, que é a fidelidade no ministério. Zacarias e Isabel tinham a sua vida mantida diante de Deus, cumprindo os estatutos, os mandamentos. A Bíblia é clara ao dizer que eles eram cumpridores dos mandamentos, mesmo que na sua vida faltava alguma coisa. Irmãos, a gente vê muita gente hoje justificando a sua deixa do ministério, ou deixando de praticar o ministério a qual Deus deu, deixando de exercer os talentos que Deus deu, por motivos materiais, por motivos carnais ou por motivos pessoais. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo, eu acho que Deus não quer que eu faça, ou levados por não ter ou não conseguir aquilo que quer, por estarem insatisfeitos, por estarem decepcionados e por tantos outros motivos. A gente às vezes deixa de fazer o que Deus nos mandou fazer, simplesmente porque achamos que ainda falta alguma coisa, como se Deus devesse alguma coisa a nós, e não deve. Deus abençoe, Chayane. Então, Deus não nos deve nada. Aqui Zacarias e Isabel nos dão um maravilhoso exemplo. Eles exerciam a sua vida piedosa, mesmo faltando neles algo tão importante. E aqui, mas eu não estou dizendo que ele não tinha a casa própria, ele não tinha um carro, ele não tinha o dinheiro que queria, não tinha o emprego que queria, ou não conseguiu a carreira que achou que ia conseguir, não passou no concurso, nada disso. Eles não tinham um filho. Um filho hoje é algo muito importante para um casal e para um casamento, para um matrimônio. Mas naquela época não significava apenas continuidade. Naquela época, filho significava herdade, herança, abençoar. Tanto que a Bíblia diz que feliz é aquele que enche a sua aljava de filhos. Então, quanto mais filhos você tinha, mais abençoado você era. Imagine então uma mulher que não tinha filhos. Era uma mulher amaldiçoada, uma mulher triste, uma mulher que faltava alguma coisa, né? E era a tal ponto de dizerem que existia nela uma vergonha, ou a linguagem bíblica, um opróbrio, né? Então Isabel passava por isso juntamente com seu marido, mas não foi motivo de abandonar o ministério. O que eu acho interessante é que Zacarias vai para o templo, chegou a semana dele exercer o seu ministério. Zacarias agora está indo para o templo para exercer algo que ele só faz 2 vezes por ano. E aí fica um alerta para nós, irmãos, porque
às vezes a gente trata as coisas de Deus não com o valor que ela deve, né? Não com o valor que ela tem. Olha que interessante. Ele precisava se manter, os sacerdotes precisavam se manter santos durante todo o ano, para entrarem no templo apenas 2 vezes por ano. E a cada vez dessa ficar uma semana. Então, em contas rápidas, era consagração durante 365 anos para exercer o ministério apenas em 14 dias. E a gente hoje parece que faz exatamente o contrário. Quer pregar, louvar, exercer o ministério 365 dias por ano, mas não quer se preparar durante esse período. Aqui o sacerdote se preparava muito mais do que exercia, e isso dá a conotação de que mais importante é manter a vida ministerial. Exercendo, não. O mais importante é você se manter preparado espiritualmente para quando o ministério precisar ser exercido. Então, mais importante do que botar a mão para fazer é estar pronto para botar a mão a hora que precisar fazer. A hora que eu precisar de mim, Deus precisar de mim, eu estou pronto. A hora que eu precisar pregar, eu estou pronto. A hora que eu precisar louvar, eu estou pronto. A hora que precisarem que eu interceda, eu estou pronto. A hora que eu precisar ajudar alguém, eu estou pronto. Meu espírito está pronto. O meu caráter está moldado. A minha vida espiritual está em dia. Eu não estou em pecado, não estou em prática do pecado. Eu estou trilhando o caminho da santificação. Por quê? Porque uma hora Deus pode precisar de mim para exercer o meu chamado e o meu ministério. Pense nisso. 365 dias de preparo para somente 14 dias de prática. Isso mostra que Zacarias e todo sacerdote entendia que a sua vida por inteiro era o ministério. O ministério sacerdotal não era só aqueles 14 dias que eles exerciam. Para o sacerdote, a sua vida ministerial era todo o ano, era todo o dia, porque a qualquer hora ele poderia ser chamado para alguma coisa solene, para alguma coisa fora da normalidade do revezamento dos turnos, e ele precisava estar pronto. Não só porque ele não queria morrer, mas porque ele tinha uma responsabilidade. Ele queria exercer o seu chamado. Zacarias poderia não ser assim para todos os sacerdotes. De repente, nem todo sacerdote tinha esta preocupação, mas este homem tinha. Ele se preparava durante todo o ano, se preparava durante os 365 dias para exercer o seu ministério no momento em que chegasse o seu turno. E o mais importante, irmãos, desses 14 dias em que eles serviam, era sorteado quem ficaria com o incenso. Era o pico, o cume do exercer sacerdotal. Era o ato mais solene, mais importante na vida de um sacerdote. E isso poderia acontecer para alguns uma vez na vida, ou uma vez no ano, uma vez na vida, e alguns até morreram sem chegar a exercer, porque era lançado a sorte durante esse período para exercer exatamente este feito. Zacarias, ao entrar no seu turno, ele é escolhido exatamente para isso. Então Zacarias está em um dia, por assim dizer, especial para o seu ministério, né? Ele está exercendo o seu ministério de um modo maravilhoso e chegando talvez no período mais importante do seu ministério, está sendo exercido ali naquele momento, quando ele recebe a visita do anjo. Quando o anjo o visita, o anjo vai dizer a ele que as suas orações foram ouvidas. Eu acredito, irmãos, que isso é uma frase que eu acho que todos nós gostaríamos de ouvir o mais breve possível, ou com a maior frequência possível na nossa vida toda, que as nossas orações foram ouvidas. A verdade, irmãos, é que toda oração é ouvida, se feita de coração sincero, se não há nada que esteja impedindo o seu relacionamento com Deus, nada que esteja impedindo que você entre na presença de Deus, a sua oração ela é ouvida. Toda oração é ouvida. O que diferencia é que a resposta de Deus são diferentes, em tempos diferentes, de modo diferente.
Tem pessoas que Deus ele responde de um modo mais rápido, tem momentos em que Deus ele fica em silêncio, tem momentos em que recebemos um sim, tem momentos em que recebemos um não, tem momentos em que recebemos um espera, né? Então há muitas respostas no céu, mas uma coisa que eu queria te deixar tranquilo, né? E me tranquilizou também ao meditar sobre esta palavra, é que toda oração é ouvida. Então todas as vezes que sentir a necessidade de falar com Deus, faça. Dobre o teu joelho, entra no teu quarto, se derrama diante de Deus, se derrama diante do teu Criador e do teu Pai, porque Ele com certeza vai te ouvir. Os nossos pedidos são escritos, as nossas lágrimas são colhidas, né? Todo o nosso clamor é guardado lá no céu. Eu tenho certeza que Deus ele é justo e fiel para responder os nossos clamores, responder os nossos pedidos, atentar para o nosso chamado, né, e para a nossa súplica. Deus é fiel, irmãos. Deus é absolutamente fiel. E, inclusive, todas as vezes em que nós oramos, você está investindo, você está clamando a um Deus que é fiel. E se você clama, você está investindo o teu tempo em resposta, né? A chave que abre as nossas vitórias é a oração. Então, invista em oração, né? Você vai lembrar que Jesus ele faz uma parábola. Deus abençoe, Nadim. Ele faz uma parábola sobre este dever, né? Sobre esta insistência, quando ele fala sobre o juiz iníquo. Aquela mulher bate incessantemente na porta do juiz para que ele julgue a sua causa. E ele então, para se livrar dela, ele vai julgar a causa dela, e Deus vai então fazer este paralelo. Se este homem que é injusto atendeu ao pedido dessa mulher, atendeu ao seu clamor e julgou a sua causa, quanto mais Deus Pai, que é justo para nos atender. Então você será atendido, eu serei atendido, as nossas orações serão atendidas, eu creio piamente nisso. Deus é fiel. Acontece que quando entregamos a nossa vida a Deus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, pode ser que, se você deu ao Senhor a direção da tua vida, se você deu a Deus a direção e a condução da tua vida, sabendo, confiando piamente que Ele sabe o que está fazendo e fará o melhor, podemos não ter a resposta que queremos e podemos não ter o desenrolar dos eventos como queremos, mas com certeza Deus fará o melhor. Então, se Deus está te ouvindo, se Deus está me ouvindo, não perca tempo. Clame a Ele mesmo. Se você tem um pedido a fazer, se você tem um milagre a receber, se você tem algo para acontecer na tua vida, se você precisa de um milagre, é hora de clamar a Deus, é hora de orar. Como a própria palavra diz pelo conselho do apóstolo Paulo, orai sem cessar, né? A oração ela é uma arma poderosa para vermos as coisas acontecerem no mundo espiritual, como eu contei meu testemunho no início da live hoje. 1 ano e meio depois, eu recebi da parte do governo meu seguro-desemprego. 1 ano e meio depois. Eles tinham tirado, mas Deus me trouxe de volta o meu direito. E isso é porque Deus é fiel. Deus abençoe, Thaís. Então, nessa tarde, eu tenho certeza que Deus há de te atender. Se você crê nisso, glorifique a Deus aí na tua casa, aonde você estiver. Deus é poderoso para te ouvir e te responder. Então, ore em nome de Jesus. Não fique para você não. Deus conhece meu pensamento? Conhece, mas Ele quer você orando, Ele quer você clamando, pedindo, Ele quer você exercendo, né, aquilo que Ele nos deu, irmãos. Homens e mulheres do Velho Testamento, por exemplo, ou antes até mesmo da entrada da graça pela morte vicária de Cristo, não havia esse benefício, irmãos. O véu estava ali, né? Jesus rasga o véu de cima a baixo com a sua morte vicária, abrindo para nós o Santo dos Santos, a presença de Deus. Então, irmãos, se nós temos um benefício que os nossos antepassados queriam e não podiam, por que não fazer menção disso? Por que não fazer não só menção, mas lançar mão disso? Se você tem um benefício de orar a um Deus que te atende, por que não conversar com Ele? Por que não orar a Ele? Em nome de Jesus, faça valer isso, amém?
Entre na presença de Deus com convicção. A palavra diz que nós podemos entrar na presença de Deus, se achegar ao trono da graça com confiança, sabendo que Ele nos atenderá no momento oportuno. Então creia nisso. Se você precisa de alguma coisa e o céu pode oferecer, com certeza pode, clame a Deus, ore, faça valer, lance mão deste direito teu, possibilidade tua hoje, e ore ao Senhor em nome de Jesus. Vamos seguir aqui rapidamente, nós já estamos caminhando para meia hora. Então, ele está ali, e quando o anjo aparece, o anjo vai falar: foram ouvidas tuas orações, e você dará à luz, a tua esposa Isabel dará à luz a um filho, e este filho, ele será diferente. E ele começa a falar do que acontecerá através da vida de João Batista. Isabel e Zacarias receberam de Deus o privilégio de serem pais de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, o último profeta registrado na Bíblia. Foi este homem em que estava sendo gerado no ventre de Isabel e de Zacarias. A diferença aqui, irmãos, a questão que nós queremos destacar aqui, é que Zacarias vai lançar mão de uma frase de incredulidade no momento, quando ele diz o seguinte, olha aqui o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois já sou velho? Irmãos, se nós oramos por alguma coisa e Deus, ele desce para nos dar, a gente vai perguntar como isso vai acontecer, como isso é possível. Se você tem um anjo na tua frente, enviado do céu, dizendo: Deus te ouviu e a tua oração foi respondida e será materializada no ventre da tua esposa. A primeira coisa que Zacarias fez, falou: eu sou velho, como é que isso vai acontecer? Se nós oramos para que algo sobrenatural aconteça, uma vez que Isabel era estéril, Zacarias sabia que Isabel era estéril. E se Isabel é estéril, falta recursos humanos para que o sonho deles vire realidade. Falta recursos humanos, físicos, para que aquilo que eles sonham se suceda ou se torne realidade. Se falta recursos humanos, o que eu faço? Eu vou orar. Eu vou orar porque se eu não posso, o céu pode. Se eu não tenho, o céu tem. Se eu não consigo, o céu consegue. Se eu não tenho poder, o céu tem de sobra. Então, se eu cheguei ao limite do meu recurso físico ou financeiro, ou sentimental, psicológico, e eu preciso seguir em frente ou alcançar algo, eu vou orar para que o sobrenatural aconteça. O que Zacarias se contradiz aqui na sua frase é dizendo: como isso vai acontecer se eu sou velho? Zacarias está colocando a sua condição humana para determinar como o milagre poderia acontecer. Ora, irmãos, se eu já sei que a minha esposa é estéril, se Zacarias já sabia que a sua esposa era estéril, ele poderia ser velho ou ser novo, nada mudaria este fato. Se Zacarias sabe que a esterilidade no ventre da sua esposa, ele poderia ser mais ancião que fosse ou mais novo que fosse. Zacarias aqui poderia estar com 18 anos, que nada aconteceria. Mas ele, ao questionar a mensagem do anjo, vai dizer: eu sou velho. Mas o problema aqui é que ele está clamando porque algo físico é impossível. E se algo é físico é impossível, para acontecer o milagre não está aqui em jogo o que eu posso ou não posso fazer. O que está em jogo é que eu orei por alguma coisa que está além da minha capacidade. E se está além, nenhum recurso meu determina se acontece ou se não acontece. O que vai determinar se acontece ou não é o céu, é o Senhor. É Deus no seu poder e na sua soberania ou na sua vontade permissiva. É Ele quem vai determinar se isso pode ou não acontecer, se isso vai ou não acontecer. Aqui Gabriel já está dizendo para Zacarias, implicitamente a mensagem é: Zacarias,
ouvir a tua oração no que diz respeito às tuas limitações e da sua esposa. Já que vocês não podem, o céu está providenciando milagrosamente um filho para o teu ventre. Você crê nisso, irmãos? Quando lhe faltar recurso, lhe faltar capacidade para chegar aonde você quer chegar e o céu está em concordância com o teu sonho, haverá recurso sobrenatural para a tua vida, para alcançar o que o céu está alinhado contigo. Glória a Jesus. Mas o que eu preciso saber é se eu estou alinhado com o céu. Quando o Senhor olhar para mim, quando Deus olhar para mim e dizer, eu tenho para dar, será que eu estou em dia? Será que a minha vida corresponde com o que eu vou receber? Porque, irmãos, como eu falei no início do sermão, eles poderiam não ter o que queriam, mas ninguém da sua sociedade poderia julgar eles como murmuradores, como reclamadores, como alguém que deixou de fazer o que Deus mandou, como alguém que não seguia os mandamentos porque não tem filho. Não havia pirraça em Zacarias, não havia um sentimento de revolta que temos hoje no século 21. É tanto crente revoltado, decepcionado, desiludido, crente em depressão, crente com isso, crente com aquilo, porque isso ou aquilo não chegou. Ei, irmãos, em nome de Jesus, Deus tem mais para ti. O que tem que chegar para ti vai chegar, mas conduza a tua vida piedosamente, com irrepreensibilidade, porque se você fizer a tua parte como servo crente fiel, o céu não deixa de ser fiel. No céu não há falta de fidelidade, nem falta de recurso, nem perda de tempo, em muito menos atraso. No céu está tudo em dia. O que a gente precisa fazer é alinhar o céu com a nossa vida aqui na terra, porque a hora que for para acontecer, a hora que chegar o tempo, eu estou pronto para receber. É por isso que o sacerdote se preparava todos os dias para trabalhar só 2 semanas, porque o preparo era mais condizente, o preparo era importante, sumariamente importante, para que ele pudesse exercer. Então, se Deus precisar de mim hoje, eu estou pronto. Se precisar de amanhã, eu estou pronto. Se precisar de mim daqui a 3 meses, eu estou pronto. Por quê? Porque eu entendi que o preparo é absolutamente essencial para que quando eu for chamado, eu saiba exercer. Amém? É exatamente isso aí, Thaís. Quando eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Glória a Jesus. Então, Zacarias, ele vai dar essa palavra de dúvida, ao dizer, como isso pode ocorrer? Eu sou velho. E o anjo então vai chegar para ele e vai dizer, olha, Zacarias, você querendo saber ou não quando vai acontecer, você tentando achar aí recursos materiais e físicos, humanos, para saber como vai acontecer ou não, isso vai acontecer, a tua esposa dará à luz, mas por que não crestes? Porque não creste nas minhas palavras, ficarás mudo, não falarás até que ocorra ou até que aconteça o que foi profetizado. Agora Zacarias, ele não pode declarar, ele não pode contar, ele não pode explicar o que está sentindo, porque Deus o deixou mudo, até que se cumprisse a profecia. O que eu quero trazer uma reflexão aqui rápida, e já nós encerramos, é que diz a Bíblia que ele ficou mudo. E o pessoal que estava do lado de fora e os outros sacerdotes que o esperavam, porque ele estava com o incenso, deixa eu só ver algo aqui rapidamente. Ele estava com o incenso. Então ele precisava, estavam todos esperando ele. E ele não saía. E quando ele saiu falando por sinais, ele não conseguia mais expressar com vozes, com palavras, ele só conseguia se expressar por gestos. E ao acontecer isso, diz a Bíblia, que os seus companheiros e o povo entendeu então que ele recebera uma visita da parte de Deus, uma vez que ele estava mudo. Olha isso, que interessante. Ele aqui entendeu o que aconteceu, o povo que estava do lado de fora entendeu o que aconteceu, porque ele ficara mudo. Mas quando ele sai após exercer o seu ministério no incenso, diz a Bíblia que ele ainda permanece. Versículo que você leu juntamente comigo no versículo 23. Sucedeu que terminados os dias do seu ministério, ou seja, a semana,
ele voltou para casa. O que eu quero destacar aqui nisso, irmãos? Deus abençoe aqueles que entraram agora, Josi, servo da palavra, Deus abençoe a tua vida. Queridos, o que eu quero destacar aqui rapidamente? Zacarias, mesmo tendo ficado mudo, mesmo recebendo a notícia mais esperada da sua vida, ele não vai embora. Ele tem, no início da semana ministerial, em que ele aguardava quase o ano inteiro para exercer, ele recebe uma excelente notícia quando o anjo diz que ele terá um filho. E depois é julgado pela sua incredulidade e fica mudo. Ele tem um misto de sentimentos aqui durante aqueles dias. Mas isso não traz a ele o sentimento ou a atitude de ir embora para casa. O fato de saber que ele agora seria pai não o arranca do ministério para ir para casa contar para a mulher. O fato de o Gabriel, do anjo aqui mensageiro, ter determinado que ele ficaria mudo até chegar a se cumprir a gravidez, a concepção, ele também não larga o ministério para correr para casa e tentar explicar à mulher o que está acontecendo. Uma notícia boa, nem uma notícia ruim, tiram Zacarias dos seus 7 dias de ministério. E o que eu quero dizer com isso? É por isso que eu intitulei sobre a fidelidade ministerial. O que acontece na nossa vida particular, o que aconteceu com Zacarias, não deu a ele a prerrogativa ou a justificativa de largar tudo e ir para casa. Não. Ele recebeu uma excelente notícia, depois ficou mudo, se comunicou através de gestos, mas em nenhum momento ele foi embora. Em nenhum momento ele abandonou os seus dias. Se era para se cumprir os 7 dias de ministério, se ele tinha que exercer o seu sacerdote naqueles 7 dias, ele o fez ainda que mudo, ainda que de repente por dentro explodindo de vontade de contar ou de alegria, porque o seu maior desejo, juntamente com o da sua esposa, foi atendido. Ele permaneceu no templo exercendo o seu ministério. Ele poderia talvez ser substituído, poderia ter ido embora, poderia simplesmente ter largado tudo, mas o que eu acho interessante é que Zacarias, ele tem na mão fatos que alteraram a sua vida de modo físico e modo espiritual, coisas e experiências que trouxeram a ele coisas boas e ao mesmo tempo ruins, porque de repente ele fica mudo, mas isso não altera a fidelidade desse homem em exercer o seu sacerdócio. Ele vai acabar os seus dias, depois é que ele vai para casa, Depois é que ele vai para casa e passando-se alguns dias, Isabel, sua mulher, fica grávida. E no 6º mês da sua gravidez, o anjo vai visitar Maria, mãe de Jesus. Olha que interessante. Este homem fidelizou o seu ministério, mesmo tendo, na visão de alguns, humanamente falando, motivos para sair do templo e correr para casa. Irmãos, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil porque, às vezes, muita coisa acontece na nossa vida. E dessas muitas coisas, infelizmente, boa parte delas diria não para a continuidade no ministério. Dizer, não, larga tudo e vai viver de um modo mais simples. Vai ser um membro de banco, você vai ter menos estresse, você vai ser menos exigido, a tua exigência espiritual ou mesmo até física, o teu compromisso vai ser menor, você vai para o céu do mesmo jeito e senta só no banco. Às vezes é isso que a carne diz. Aí às vezes que a nossa vontade, a nossa alma clama em largar tudo e dizer, não, eu vou só ficar sentado, porque dá muito trabalho ser fiel, dá muito trabalho exercer o ministério, dá muito trabalho buscar a face de Deus, dá muito trabalho cumprir a vontade, o projeto,
Dá muito trabalho ser pregador, ser cantor, ser intercessor, ou simplesmente ser um servo ativo, alguém que conta, né? Alguém que o pastor conta para limpar tanto um banheiro quanto para dirigir um culto, né? Às vezes exercer tudo isso é muito cansativo, é muito doloroso. Às vezes passar por tudo isso é muito difícil e a gente quer largar exatamente aquilo que nos foi dado para exercer. E aqui Zacarias nos dá uma lição maravilhosa. Ele tem todos os motivos para sair, mas ele resolve acabar os seus dias de exercer o seu ministério. Por quê, irmãos? Porque o tempo para vivenciar o milagre será absolutamente necessário se nós não largarmos aquilo que foi nos dado. Nós temos tempo, Deus nos dará tempo para vivenciar todos os milagres, nos dará tempo para usufruir do milagre, com certeza. Você terá tempo para exercer, você terá tempo para usufruir de tudo que você quer na vida. Ninguém está privando-nos de ser felizes, ninguém está nos privando. O céu, Deus não nos priva de ser feliz ou de aproveitar a vida. Isso é balela de quem quer justificar não servir a Deus, né? Que somos presos, que não temos liberdade, que não aproveitamos a vida. Engano, lê do engano, né? Nós somos crentes em Jesus, absolutamente felizes, nem um pouco, como se diz, fugiu a palavra, ninguém aqui está achando que está desperdiçando a vida, ninguém aqui está decepcionado ou frustrado, achei a palavra, ninguém aqui está vivendo como se fosse um peso, como se fosse uma prisão, de maneira alguma, muito pelo contrário. Hoje eu sou livre para escolher servir a um Deus que me ajuda, um Deus que me abençoa, um Deus que me ama, que já fez tudo para me dar vida, né? Hoje nós vivemos para um Deus que mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário, já demonstrou o amor dele por muitas vezes, um Deus que cuida de um modo que só quem serve entende, que às vezes falta, do nada aparece, às vezes você quer alguma coisa, o céu te atende, às vezes você ora em secreto uma coisa e aquilo se realiza. Experiências essas com Deus, irmãos, que nos traz uma alegria, uma felicidade que quem não vive jamais pode dizer que é real ou é irreal, né? Se eu quero saber realmente se tudo que os crentes dizem é verdade, eu preciso simplesmente experimentar. Então, se você aí não é servo de Deus, tem alguém que vai ouvir ou que está ouvindo, experimente para você ver que não é mentira. Deus, ele é muito poderoso e muito amoroso para nos trazer felicidade e alegria verdadeira. Não algo que a terra dá, não. É algo diferente, é uma paz, uma alegria diferente. Zacarias preparou-se o ano inteiro para servir a Deus mesmo antes da boa notícia chegar. E agora a boa notícia chegou e ele não larga o ministério para ir para casa, querer viver a melhor notícia da sua vida, não. Ele pensou, eu fui fiel quando não aconteceu, preciso ser mais fiel ainda agora que aconteceu. Me chamou muita atenção, irmãos, ele não vai para casa, ele acaba os dias que precisa exercer, todos vão contar com ele, até mesmo o mudo, agora só por gestos, mas mesmo por gestos, ele acabou de cumprir os seus dias para depois ir para casa, deitar com a sua mulher e tornar tudo aquilo real de fato, porque se Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Deus é fiel, Deus é justo, né? O que determina aqui esta mensagem de hoje é se eu estou sendo fiel com o ministério que foi me dado, se eu estou sendo fiel com aquilo que Deus deu à minha mão, uma vez que ele me dando talentos, um dia ele vai requerer, ele vai querer saber o que nós fizemos com tudo que ele nos deu, com todos os talentos e dons, e não venha me dizer que você não tem nenhum, porque com certeza Deus te chamou para algo, Deus te deu algum dom, Deus te deu alguma ferramenta especial para utilizar no seu ministério. Agora, irmãos, precisamos da fidelidade para poder receber a fidelidade. Deus, ele é fiel sempre. O que determina aqui é se nós estamos sendo fiel com ele, se nós estamos exercendo aquilo que ele nos deu para fazer e também se nós temos nos preparado para exercer. Se prepare, né? Busque sempre a Deus, esteja pronto, como um soldado que está pronto para a guerra a qualquer momento. Que possamos militar, irmãos, como bom soldado, de maneira justa e piedosa, que possamos ser alguém em que simplesmente o reino de Deus conte, não alguém que sempre foge ou escapa das suas responsabilidades
quando a questão é o seu ministério e é o reino de Deus. Querido, que você seja uma ferramenta na mão de Deus, que o reino de Deus seja algo importante na tua vida e que você esteja disponível para fazer aquilo que o céu quer que você faça. Que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus te abençoe essa semana, que você receba bênçãos da parte de Deus. Seja fiel, ore ao Senhor, busque preparo, se prepare. Welles, eu não faço nada na igreja, eu não tenho função nenhuma, mas se prepare, porque o dia que Deus te chamar, o dia que o reino dos céus convocar a tua vida, você vai estar pronto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos aqui que acompanharam. Fique com Deus, fique com essa palavra. Quinta-feira que vem, às 17h15, como hoje, nós estaremos novamente aqui para conversarmos em mais uma reflexão da palavra de Deus. Grande abraço, Deus te abençoe, graça e paz.